Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo resenha. Eu gostaria de conversar mais profundamente com vocês sobre dois livros que eu li que explodiram a minha cabeça e eu preciso muito falar sobre eles e aqui, como eu tenho um canal, é aqui que eu falo sobre livros, né? Então, vamos conversar sobre os livros. Então são dois livrões. Ficção científica, assim, aquela coisa de imaginar a sociedade e coisa assim que, gente, você fica pensando assim, no final sua cabeça explodiu, você não sabe nem o que dizer, só cientista. Então foi exatamente assim que eu fiquei, por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esses livros que, meu Deus do céu, sabe? O primeiro que eu gostaria de conversar com vocês é, claro, 1984. Eu terminei de ler ele ontem, olha só isso aqui, tanto de marcação. Então aqui, antes de tudo, se você leu esse livro aqui, eu gostaria que você parasse o vídeo agora e fosse lá comentar o que você achou. O que você sentiu enquanto você lia, quais foram as ideias que você tirou do livro, quais foram os livros que você leu que eram parecidos com esse, pode ser uma versão que é outro lado da história ou mesma coisa assim. Eu quero saber de você, o que você achou de 1984, escreva aqui nos comentários, eu quero ler muito porque é um livro que a gente tem que comentar e conversar e expor o que a gente sentiu, o que a gente pensou enquanto a gente lia. Independente se você gostou, não gostou, amou ou odiou, é um livro que precisa ser falado, então, né, por isso que eu estou aqui tagarelando. E vamos começar pelo começo. George Orwell nasceu no norte da Índia, lá em 1903, ele publicou bastante textos, ensaios e coisas jornalísticas, assim, e o foco dos livros dele, dos dois livros dele que eu li, foi a Revolução dos Bichos e agora, em 1984, foi caráter político. Então ele vai tentar de uma forma clara e simples as ideias políticas, as ideias por trás dos totalitarismos, por trás dos partidos políticos que são mais extremos, assim. Então, no Revolução dos Bichos, ele resolveu fazer uma forma caricata a Revolução Soviética na Rússia. Então a gente tem ali concentrado no mundo da fazenda, bichos ali da fazenda. Ele vai tentar pegar todo o contexto da Revolução da União Soviética, tudo para esse contexto da fazenda. Então é os animais da fazenda que vão se rebelar contra os donos das fazendas e eles vão ali tentar bolar um sistema igualitário entre os bichos e as coisas não funcionam muito bem, mas é um livro muito gostoso de ler. Eu li em uma tarde a Revolução dos Bichos, eu me cativei muito. Nossa, eu tenho um personagem lá assim que até hoje ele mora no meu coração e vira e mexe, quando eu penso nele eu fico triste, porque as histórias do George Orwell não são histórias felizes, são histórias reais, assim. Ele não vai ter um final feliz só pra agradar o leitor, ele vai fazer de acordo com as ideias dele, com as ideias da ambientação que ele criou. Então em 1984 vai falar sobre um regime totalitário. O mundo foi tomado por essa revolução. Então, o planeta inteiro é dividido por 3 grandes países. E aqui a gente tá na Oceania. E na Oceania, quem manda ali é o Grande Irmão. O Grande Irmão é uma figura quase endeusada. Então, tem foto do Grande Irmão por todo canto. E o Grande Irmão tá sempre observando todo mundo. Trabalha por partido. Ele é uma pessoa ali de classe média que trabalha por partido. E aí, o trabalho dele é literalmente apagar o passado. Por exemplo, o Grande Irmão disse que agora a guerra está contra um país lá. Beleza, então ele vai ter que reformular a história inteira. O Grande Irmão sempre tá certo, porque eles sempre têm brigado com aquele país que eles estão brigados agora. Ao longo da história, ele vai sempre modificar e traduzir e adaptar e ressignificar todas as coisas da história inteira pra ser de acordo com os ideais do partido, com os ideais do Sócin lá, do Grande Irmão. Então, assim, é um regime muito, muito extremista, é um regime muito, como é que fala a palavra? Claustrofóbico, porque eles têm um negócio, uma teletela, que é tipo uma coisa na parede, assim, que é a teletela onde eles assistem televisão e onde também o partido dá as notícias lá que tá acontecendo. Tipo, a gente agora tá em guerra com não sei o que, o partido foi maravilhoso porque a gente fez mais sapato, não sei o que. Então o partido sempre tem razão e não tem essa história pra tentar condizer com o partido. Então o partido diz que inventou o avião e ele inventou o avião. Não importa se o cara lembrou que antes de acontecer a revolução já existia avião, mas não interessa porque o partido falou, o partido tá falando. Então a gente tem esse partido que nunca tá errado, que nunca pede desculpa, é um partido que sempre fica inventando muitas, muitas coisas. Os 3 lemas principais desse partido bizarro que a gente acompanha que é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é poder. Então tem esse lema muito bizarro, muito controverso, que quando a gente começa a pensar, a gente fala, meu, que negócio é esse? Porque guerra não é paz, liberdade não é escravidão e ignorância não é poder. Será? É uma leitura muito arrastada, teve muita gente que disse que o livro era chato, e é meio chato sim, apesar dele ser um livro muito importante, que todo mundo deveria ler ou tentar ler. É um livro, assim, muito arrastado, os personagens não são cativantes. Em momento algum do livro, que é um livro pesado, você vai se apegar a eles, você vai se importar com o que tá acontecendo
com eles, você só tá ali pra aprender o que o George Orwell quer passar pra você. Então, como um livro que passa mensagem importante, ele é excepcional. Mesmo se você for gostar ou não, eu indico vocês a colocarem esse livro na lista pra vocês darem uma chance, pra vocês entenderem um pouco do que o George Orwell tá falando. Comece com a Revolução dos Bichos, depois vai pra esse. Eu vi muitas relações aqui do 1984 com a nossa realidade. A gente não tá vivendo esse sistema totalitário do grande irmão, mas de algumas formas, algumas situações que a gente já viveu no nosso país mesmo faz lembrar, principalmente essa coisa de quem controla o passado controla o futuro, e se você consegue mudar o passado, você consegue mudar o futuro. A gente faz pensar em vários sistemas que a gente já teve no nosso passado, que tiveram coisas bizarras, tipo a ditadura, que não foi investigado direito, que muita gente tenta barrar as investigações, e o que realmente aconteceu ali é uma coisa bizarra, porque se você não tem realmente a história bem estruturada, se você realmente olha pra história e se você não dá a importância devida pra história, as coisas no futuro ficam muito esquisitas, porque o ser humano é um amontoado de história. A gente aprende, a gente evolui com a história, olhando pro passado, vendo o que a gente fez pra tentar remediar as coisas no futuro, porque a gente tem que evoluir. Esse é o principal da sociedade moderna, é tentar ser melhor do que a sociedade anterior. Eu acho que esse livro do George Orwell é principalmente um modelo do que a gente não fazer, sabe? Não tentar controlar tudo, não ser totalitário, não tentar calar qualquer outro tipo de diversidade de pensamento aqui nesse partido. Não existe nem leis pra vocês terem uma noção. Aqui as pessoas simplesmente desaparecem se elas começam a fazer coisas que não agradam ao partido, simplesmente somem. Então, o livro vai falar muito isso, que a única parte aqui nesse livro que você tem liberdade é dentro da cabeça, é dentro do crânio, aquele espacinho que você tem ali dentro do crânio, e nem isso às vezes, porque o partido tá te observando. E outras pessoas começam a denunciar as pessoas e começa a ficar um negócio bizarro, porque as pessoas não têm mais estudos, elas não conhecem mais história, não conhecem mais ciência, tudo é de acordo com o partido para o benefício dessa grande nação que é esse país aí da Oceania. Então é a soberania do partido que vai implicar na frente de todo mundo, na frente de todas as ideias, na frente de tudo e qualquer coisa, e não tem outras ideias. É a ideia que o partido diz, é o que é real e é o que eles têm que seguir, porque senão eles morrem, senão eles somem, senão eles são vaporizados. Então é um sistema muito bizarro, é uma coisa assim que ao primeiro momento você fica, gente, isso é impossível de acontecer. Só que depois você vai conseguindo fazer relações contra vários governos que estão em vigência nesse exato momento, que é assustador. Então assim, analisando por cima esse livro, o enredo dele é muito bom, porque a história, todo o universo, todos os pensamentos, o partido, o sistema, o mundo, tudo isso é muito foda. Os personagens têm profundidade, sim, só que eles não são cativantes, você não vai gostar deles, você não vai torcer por eles, você não vai se importar com eles. O ritmo é muito lento e difícil. Tem, assim, um capítulo aqui, gente, que de verdade, tem umas 30, 40 páginas de monólogo. Assim, monólogo, explicação política que uma hora que você fica tão cansado, porque não tem um respiro, assim, sabe? Apesar de ser importante, ser interessante, é um tema denso, é um tema pesado. Então, é um livro chato, é um livro difícil, é um livro que foi doído de ler, mas é um livro necessário, e por isso que eu tô conversando aqui com vocês, e faz 11 minutos que eu estou falando. Eu acho que eu ainda não consegui falar tudo, expressar direito qual é a magnitude dessa obra e como ele implica, assim, coisas. E aqui agora vamos falar sobre o próximo livro que eu li, porque nossa, cara, eu posso ficar falando aqui pra sempre, de 1984. O segundo livro que explodiu a minha cabeça, mas esse eu gostei muito mais de ler, foi uma leitura, assim, que, nossa, gente, foi maravilhoso, foi favoritado. Eu não sei se 1984 é favoritado, porque ele é uma leitura importante, mas assim, gostar de ler eu não gostei muito, sabe? Mas esse aqui, que chama O Fim da Infância, foi um livro que indicaram pra mim ler e, gente, foi maravilhoso. Foi a primeira ficção científica, assim, utópica que eu li, mais ou menos utópica, que eu li, e foi sensacional. O Arthur C. Clarke, ele foi um escritor de ficção científica dos anos 80, é um livro dos anos 80. Gente, onde ele conseguiu imaginar umas coisas, chegar numas conclusões, uns negócios assim que foi muito foda. Então esse livro aqui vai falar sobre a Terra. Ela tá ali na Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, quem vai chegar na Lua primeiro, até que do céu vem naves espaciais gigantescas e elas meio que planam assim em cima de cada capital mundial. Então, novos alienígenas na Terra, o que eles estão fazendo? O que eles querem? Na verdade, eles querem meio que comandar o universo inteiro para levar a humanidade para uma situação mais utópica, para uma igualdade, para uma sociedade mais desenvolvida, sem crueldade, coisa assim. Então acontece que eles chegam mesmo, são alienígenas e eles falam com os humanos. Aparentemente eles sabem toda a história dos humanos e a tecnologia deles é muito avançada. Então aquela galera ali da Guerra Fria não consegue nem e até tentou meio que jogar uma bomba atômica ali na nave deles e tipo não teve resultado nenhum,
porque literalmente nós humanos nessa história éramos crianças, bebês engateando, tentando, sei lá, matar um adulto, uma coisa assim que era impossível. Então a sociedade não tem outra escolha, a gente meio que vai aceitar a interferência desses alienígenas. E o que esses alienígenas fazem? Eles são totalmente anti-crueldade, então não existe mais tourada, os humanos matam apenas para alimentação, não tem mais desperdício, a igualdade vai realmente se instituindo pela Terra, então todo o país consegue atingir um patamar onde ninguém mais passa fome, não tem mais doença, todo mundo tem uma base escolar, assim, altíssima. Então, se você quiser, você pode ter acesso a todas as universidades do mundo. Não tem desigualdade social e vira um negócio, assim, utopia. Só que, esses alienígenas, o que esses alienígenas querem nessa terra, mano? O que eles estão fazendo aqui e quem são eles? Porque eles falam através de um primeiro-ministro ali, uma pessoa que vai até a nave deles. E eles só falam com essa pessoa, eles nunca apareceram pros humanos. Então, os humanos não têm noção nenhuma de como é a aparência deles. Claro que a criatura humana é uma criatura curiosa pra caramba, então eles vão tentar descobrir de todas as formas como que é a aparência desses alienígenas. E calma que o livro é um livro que ele vai passar durante muito tempo. É um livro que vai ter a duração do começo até o final, eu acho que tem uns 100 anos mais ou menos. Então a gente vai descobrir quem são os alienígenas, qual é a aparência deles, por que eles vieram na Terra, quem eles são, da onde eles vieram, quem manda neles, se eles mandam alguém, o que acontece e pra onde a gente vai. Então, gente, é um livro que quando eu cheguei no final, eu tava só sentindo, sabe? Eu não tinha nem o que dizer, porque eu só tava sentindo. Foi uma coisa, nossa, cara, foi intenso. Ele vai falar que quando o autor escreveu esse livro, ele tava muito na vibe das coisas paranormais, assim. Então, ele tava querendo muito... ele tinha essa ideia muito paranormal, coisa assim, que depois... Quando você termina o livro, tem um pós-fácil, onde ele vai falar que depois que ele escreveu o livro, ele saiu atrás de vários estudos e pesquisas sobre o paranormal, e ele se desiludiu demais, porque ele não conseguiu comprovar nada, porque todo mundo tava mentindo, e sem nada conseguia se sustentar. Então, depois no pós-fácil, você vai ouvir que ele nem acredita mais nas coisas que ele colocou no livro no começo, mas mesmo assim, como uma ficção, é um livro muito rico, sabe? Que te faz pensar várias coisas. Apesar de, na ficção, não trabalhar com coisas reais, então ali tem um pouco de paranormal, tem uma coisa assim mais transcendental que, não sei, talvez existe, o autor depois desacreditou tudo disso, mas é um livro que vai te fazer pensar muito na humanidade e quem somos nós e pra onde vamos. Então assim, eu gosto muito desses livros de ficção científica, eu descobri isso lendo eu li e eu tô apaixonada, porque gente, é muito bom, eu gostei demais de ler, assim, eu me deleitei lendo cada... Nossa, cara, é muito bom. Então é um livro que não é lento, porque é tudo muito curioso, você nunca sabe pra onde que vai. Quando eles mostraram a aparência dos alienígenas, eu não estava preparada. Eu não sei nem se um dia eu estaria preparada pra descobrir como que é a aparência dos alienígenas. Foi um negócio, assim, que me pegou de surpresa em todos os momentos até o final. O fim da infância foi maravilhoso. Como enredo, ele foi sensacional. O escritor é muito inteligente. É um escritor que tem domínio da humanidade, da sociedade, onde ele consegue meio que pensar ou prever o que tá acontecendo, cada pessoa, todos os pontos rebeldes, todos os pontos fracos, os pontos fortes que a gente tem como ser humano. Como os personagens deles são muito diversos e eu me cativei por todos eles, assim, desde o alienígena até o primeiro humano, todos os humanos, todas as criaturas, gente, eu gostei demais. Todos os personagens desse livro, o ritmo dele é muito gostoso. Como mensagem também, ele tem umas mensagens muito foda como a humanidade. Então, apesar do escritor não acreditar mais nesse mundo mais sobrenatural, não quer dizer que não existe também, sabe? É um negócio assim que fica no ar, o que a gente é, pra onde a gente vai, qual é o sentido da raça humana. Então, eu gostei muito desse tema. Se você tiver um livro aí de ficção científica pra me indicar parecido com esses livros, por favor, eu adoro a indicação de vocês. Eu queria muito que, se ele tivesse vivo e tivesse mais pessoas escrevendo ficção científica agora, do nível desse cara, mas com os conhecimentos que a gente tem hoje, conhecimento de buraco negro, conhecimento de todo o cosmos e toda coisa assim. A gente evoluiu muito no quesito astronomia de uns anos pra cá, por causa da tecnologia. Então a gente tá vivendo a era de ouro da astronomia agora. Tem vários satélites em órbita. A gente mandou robô pra Marte, mandou robô pra Lua, mandou robô pra todo canto dos infernos. E assim, a gente tá aprendendo muita coisa. Principalmente um buraco negro. A gente tirou foto do buraco negro. A gente não, eu falo como se eu tivesse feito alguma coisa, mas eu não fiz bosta nenhuma. Mas assim, a humanidade em si tá evoluindo pra caramba nesse quesito. Então assim, eu quero muito ler os outros livros desse cara. Eu quero ler 2001. Eu quero ler uma autora chamada Úrsula, que me indicaram também.
E caramba, meu, que livro foda. Sabe, assim, eu só indico vocês a lerem. Depois, se vocês lerem, voltar nesse vídeo aqui e comentar o que vocês acharam. Porque, caramba, e esses 2 livros, gente, foi 2 livros, assim, muito diferentes do que eu já tinha lido, que me fizeram sentir coisas diferentes e pensar coisas diferentes, principalmente. Então, livros, mesmo eles sendo fantasiosos, mesmo sendo distopia ou utopia, mesmo sendo ficção, tem uma mensagem que vai agregar a nossa realidade, são muito importantes. Então, é isso que eu amo a literatura, é por isso que eu gravo vídeo, por isso que eu leio livros, porque, gente, a compreensão de mundo e as ideias que a gente pode compartilhar através da literatura é maravilhoso. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, desculpa se ficou um pouco grande. Beijo grande pra você, não esqueça de comentar, se você gostou deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima!